Boa noite para todo mundo, boa noite para todas, todos que estão assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um novo lançamento, na verdade, uma reedição de um livro do Alexander Lowen, que é Os Exercícios de Bioenergética, um caminho para uma saúde vibrante. A gente vai ter de novo aqui a alegria de poder compartilhar esse relançamento, né, que esse livro já tem em português, ele está na 9ª edição. Agradeço aqui a editora Sumos por ter me enviado esse livro. Essa semana foi um grande presente de Natal, ter ele assim, né, em papel, e não ficar lendo, eu prefiro ter sempre no papel. Bem, agradecendo a Sumos, agradecendo também um colega que na outra vez eu fiquei de agradecer, foram muitas coisas, né, muitas perguntas, muito bom, que é o Dante Moretti, é um querido, o Dante que fez a conexão, né, e me apresentou o Fred, e seria difícil falar de exercício de bioenergética sem lembrar do Dante, foi uma pessoa que eu mais fiz exercício de bioenergética, né, e ele é uma pessoa super legal, que tem toda segunda e quarta-feira, pelo Instagram dele, às 7h30 da noite, ele não está aqui agora, porque ele está lá no Instagram, dando exercícios de bioenergética para as pessoas, né, no Instagram. Isso é uma coisa muito legal. Então, agradecendo ao Dante e agradecendo a Sumos pelo presente, e agradecer também, novamente, a presença do Frederic Lowen, que já esteve aqui conosco e vai, de novo, compartilhar esse livro. Ele é filho do Alexander Lowen e é também psicoterapeuta corporal em bioenergética e responsável pela Lowen Foundation, que é a instituição que guarda o legado intelectual e o legado de vida, né, do Alexander Lowen. Agradecer aqui a presença da Cláudia Leles, que também é analista bioenergética aqui do Brasil, lá de Ribeirão Preto, ligada ao Instituto Lumen, e gentilmente veio aqui de voluntária fazer essa tradução e, né, e trazer para a gente mais conhecimento ainda. Muito grato, Fred e Cláudia, sejam bem-vindos novamente e fiquem à vontade. Bem, Fred, Joviniano is thank Sumos and Dante Moretti, and welcome you, and thank your availability, your disponibility. You are available to talk with us, and he thanked me to the translation. Obrigada, Joviniano. É um prazer para mim. I want to thank you, Jovignano and Claudia, for this opportunity, and Claudia for translating, since my Portuguese is not so good. And I'm very pleased. Agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente e agradecendo a tradução que eu vou fazer. Yes? Yeah, very pleased to be here with you and with all who are interested to learn a little more about the bioenergetic work and the way to vibrant health, as the book is titled in English. Então, ele está muito contente, tem muito prazer de estar aqui com você, Joviniano, conosco e com todas as pessoas que estão assistindo. E pessoas que gostam e querem aprender mais sobre bioenergética, mas hoje, principalmente, sobre uma vida, o caminho para uma vida mais vibrante, que é o título do livro. Sim. Yes, Fred? Eu vou tentar colocar a imagem do livro. Vamos ver se eu consigo colocar essa imagem para as pessoas darem uma olhada. Joviniano will put the cover. Essa é a nova capa, a capa da nova edição, né, que a Sumos está colocando aqui. E esse mês ela está sendo lançada e também a gente está comemorando os 110 anos do Alexander Lowen. Yes. So this book is the new edition, and we are celebrating 110 years of Alexander Lowen. It's a celebration with this new book. Very nice. Yes, it is. Very nice. And that's right. On December 23rd, my father would be 110 years old. That's right. December 23rd. Correct. Yeah? Correct. Então, ele falou que 23 de dezembro, o pai dele faria 110 anos. Verdade. Yeah. Yeah. So, very timely. Very timely.
And I'm very pleased that that Sumis is making a new edition out of the book, because it's a very important book. Uhum. Ele está muito feliz e sente muito prazer que a Sumos fez a nova edição desse livro, que é tão importante, mas principalmente nesse momento, celebrando 110 anos de Alexander Lowen. Muito bom. E, Fred, a gente pode começar com uma pergunta, né, que a gente até conversou antes, qual a importância, né, do Lowen como médico, psiquiatra, psicoterapeuta, e por que ele se dedicou a escrever um livro de exercícios, né? Ele já tem livros sobre teoria, sobre análise, e qual foi o motivo, a motivação de escrever um livro de exercícios? Fred, so let's begin with the questions. Yeah. And why do you think your father, as a doctor, psychiatrist, and psychotherapist, body therapist, that wrote many books about theory, about character, about the how he created bioenergetics, why he wrote the book with this all exercises? Well, in fact, before my father went to medical school, he'd always been interested in the body-mind connection. Antes do pai entrar para a universidade, fazer o curso de medicina, ele sempre teve interesse por essa conexão mente-corpo. In fact, when he was a young man in his 20s, in the 1930s, lá por 1930, quando ele tinha 20 anos, he had a law degree, but during the Depression in the 1930s, there was not much work as a lawyer. Ele teve a graduação de advocacia, mas lá por 1930 ele viu que não ia ter muita satisfação sendo um advogado. So during the winter, he taught high school, he taught business and mathematics and science in the high school. Então, ele voltou e começou a ensinar matemática. Please say again, matemática? Mathematics and business and science. Ele lecionava matemática, sobre ciências, sobre negócios. Ele voltou para high school, né, que seria o nosso colegial, para dar aulas. And in the summertime, he was an athletic director for adult summer camps. Então, no inverno, ele dava aulas, e no verão, ele ia para os acampamentos de verão, e ele dava exercício para os jovens. And he always enjoyed sports. He taught tennis, and he played handball, and he skied in the wintertime. Porque ele sempre apreciou e fez muitos esportes, esqui, tênis, handball. Então, ele trabalhava com os jovens nos acampamentos de verão. So he was always interested in both intellectual pursuits and physical pursuits. Então, ele sempre teve esse interesse, né, na parte intelectual, de desenvolver a parte intelectual e também de desenvolver cada vez mais esse interesse pelo corpo. And he was so interested in this that he wanted to write an exercise manual even back then before he had met Wilhelm Reich. O interesse dele em escrever algo sobre o corpo e sobre exercícios bons para o corpo vem de muito antes. Ele queria escrever um manual de exercícios, muito antes dele encontrar Reich. And when he had an opportunity to meet Wilhelm Reich, 1 year after Reich had arrived in the
United States in 19. Reich arrived in 1939, and my father met him in 1940. Então, quando o Reich chegou nos Estados Unidos, em 1939, o pai dele encontrou com ele em 1940. Então, logo que ele soube do Reich, ele ficou muito interessado em conhecê-lo. And my father attended a course that Wilhelm Reich did in New York City in 1940. E aí o Alexander Lowen foi para um curso com Reich em Nova York, em 1940. And he was so impressed with the work that Wilhelm Reich, who was a psychoanalyst and a psychiatrist at the time, E ele ficou tão interessado no trabalho na abordagem de Reich, que também era um médico. with Reich's understanding at that time as to how the body influences how we think. E o que ele mais ficou interessado quando o Reich falou que como o corpo se sente influencia na mente. Reich had written the book Character Analysis some years earlier. E alguns anos mais cedo, Reich tinha escrito a análise do caráter. And by 1940, Wilhelm Reich had developed a pretty good understanding of how the body and the physiology work in conjunction with mental issues that people came to see him about. Uhum. Então, em 1940, Reich já tinha uma boa percepção de como a fisiologia do corpo influenciava na mente, nos pensamentos, né? Então, em 1940, ele já fazia essas conexões. And my father was so taken by Reich's understanding of how the mind and the body work. Então, Lowen ficou totalmente tomado por esse entendimento do Reich de como a mente e o corpo funcionavam juntas. That he became a full-time student of Reich, and then a patient of Reich, and finally a supervised therapist under Reich for 7 years. Uhum. Então, ele ficou tão tomado e impressionado que ele quis estudar com Reich durante o tempo todo, full time, né? Todo o tempo ele começou a estudar com Reich, e aí se tornou paciente dele, e depois Reich também foi o supervisor dele, durante 7 anos. And he was so impressed by what he learned from Reich that at the age of 37, in 1947, he went to medical school in Switzerland to become a doctor. Yeah. E então ele ficou tão impressionado que em 1947, 7 anos depois, ele então se mudou para a Suíça. Switzerland, yes? Suíça, para fazer a formação dele em medicina na universidade. And when he completed his medical studies in 1951, he returned to the United States. Quando ele terminou, em 1951, ele voltou para os Estados Unidos. Yes? And developed the bioenergetic analysis work that we now know today. E aí ele começou a desenvolver a análise bioenergética que a gente conhece até hoje. And I'm sure as many of the listeners know, Fred, tem certeza que muitos dos aqui que nos ouvem, dos ouvintes, sabem, nós e os ouvintes? Uhum. the bioenergetic work based on the work of Wilhelm Reich recognizes the unity between the mind and the body. Uhum. O trabalho da bioenergética, ele foi baseado, inspirado no trabalho de Reich, que reconhece essa conexão, a interação entre o corpo e a mente. To the degree that mental problems and issues that people deal with normally with a psychiatrist
are in fact reflected fully in the body. Então, a gente tem essa certeza da tamanha influência que é todos esses desvios ou transtornos, né, da mente, transtornos psiquiátricos, afetam diretamente o corpo. So, these feelings that we struggle with, anxiety and stress, Esses sentimentos que nós lutamos com eles, que é a ansiedade, o estresse, are in effect feelings of anger and sadness and fears that we've accumulated through our childhood. então, a tristeza, a raiva e sadness, anger and Fears. fear. Uhum. Yeah. Então, a ansiedade e o estresse que a gente vive tem muito a ver com a tristeza, a raiva e os medos que a gente acumula e carrega desde a nossa infância. And that these feelings that we carry inside that we don't connect with São esses sentimentos que a gente carrega dentro da gente, que a gente não conecta com eles, not only affect how we think and how we behave and how we conduct our relationships. Não afeta só os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas relações. But they're registered and carried in the physiology of the body, especially the musculature. Uhum. Eles afetam principalmente a nossa musculatura, a nossa fisiologia, né? Além de afetar os pensamentos, as ações e as relações, afeta a nossa musculatura. Yes? So the fears that we experience throughout our lives, especially during development as children, então, os medos que a gente desenvolve e carrega na vida, mas principalmente na infância, are carried in our body just the same way that they affect the way we think. Yes. Então, eles afetam o nosso corpo, a gente carrega os medos no corpo e também afetam a maneira que a gente pensa, os nossos pensamentos. So, as part of the work in developing bioenergetics, então, como parte do desenvolvimento do trabalho bioenergético, which is a modality of psychotherapy, que é uma modalidade da psicoterapia, he recognized that in order to work with these feelings more directly and more effectively, one had to work directly with the body and not just the mind. Uhum. Então, a gente entende que como isso afeta o corpo e a mente, para lidar com esses medos e sentimentos, a gente precisa trabalhar diretamente no corpo. And most fundamentally, these problems that we all deal with are problems that affect, in fact, how we breathe. Yes. So, o que ele falou é que o trabalho da bioenergética, além de fazer a gente compreender essa conexão, a gente precisa trabalhar diretamente no corpo, né? E principalmente, principalmente afeta a nossa respiração, né? Essa foi a conclusão dele. A gente tem que trabalhar diretamente no corpo, porque todos esses medos que a gente carrega afetam diretamente na respiração. Yes. It's safe to say that none of us breathe well in this culture. Seguramente a gente pode dizer que nenhum de nós respira bem nessa cultura, na atualidade. And our breathing is disturbed and reduced, in effect, to reduce our aliveness and to reduce the intensity of those
inconvenient, uncomfortable feelings that we have. Então, a diminuição da respiração, com certeza, é para aplacar, para diminuir a intensidade, tanto da nossa vitalidade, mas principalmente desses sentimentos inconvenientes, né? Yes. It's familiar, I think, to all that we're brought up with the feeling that it's not okay to be angry, or it's not okay, typically, to cry and be sad. Então, muitos de nós fomos criados e crescemos com essa sensação que, olha, não é legal você ficar com raiva, você não pode chorar quando está triste. And, in fact, what suppresses those feelings of anger and sadness is fear of those feelings. Então, o que suprime esses sentimentos de raiva e tristeza são os medos. Os medos afogam a nossa tristeza e a nossa raiva. So, for example, in order to avoid feeling the intensity of those feelings, we reduce our breathing. Então, para diminuir a intensidade desses sentimentos, nós diminuímos a respiração. And, for example, because we're afraid of anger, other people's anger, and even our own anger, we suppress that feeling of striking out. Então, porque a gente está com medo dessa raiva, tanto o medo da raiva do outro, quanto da nossa própria raiva, a gente reprime o nosso desejo de atacar, ou de demonstrar, expressar a raiva. Or with sadness, we're brought up with the feeling that we can't cry, that, you know, big boys, big girls don't cry. Ou no caso da tristeza, a gente reprime, suprime a tristeza e o choro, porque bons garotos e boas meninas não choram. So typically we suppress that crying physically, either by choking it off in our throat or by holding our jaw very rigidly. Então, fisicamente, a gente suprime o choro com o nó na garganta, ou essa tensão aqui na garganta, ou no maxilar, né, tensionando a mandíbula. And the fear and inability to express these feelings are due to a fear that we have of being sad and crying or being angry and expressing that anger. Então, o medo desses sentimentos faz com que a gente suprima a expressão da raiva, da tristeza, e então a gente fica com esses sentimentos dentro da gente. So the result of these fears is always chronically tight musculature. Então, o resultado desses medos é sempre a tensão na musculatura. So what we've learned from Wilhelm Reich is that whenever we have tension and muscular tightness in our body, it always reflects fear. Então, o que a gente aprendeu de Reich é que onde tiver tensão e a musculatura muito rígida, ali estão nossos medos. Os medos moram aí, na tensão da musculatura. So what my father learned from Reich and what Reich really taught us O que o Lowen aprendeu do Reich, o que o Reich realmente nos ensinou, is that it's not sufficient to really understand these suppressed feelings only cognitively. não é o suficiente só a gente entender cognitivamente que os medos estão suprimidos. Right. So a verbal exchange in therapy or verbal therapy only is insufficient
to really reach those feelings inside of our body. Uhum. Então, ficar só conversando, a terapia verbal, falar sobre esses medos, não é suficiente para a gente alcançar esses medos que estão reprimidos no corpo. So the bioenergetic work coming out of the Wilhelm Reich work O trabalho bioenergético que surgiu do trabalho de Reich, is really a recognition that the energy of the feelings is physiologically contained in our bodies as well as cognitively in our minds. então, o que a gente realmente aprendeu é que a energia do corpo, a fisiologia do corpo, é que realmente carrega esses medos. Os medos estão reprimidos no corpo, não só na cabeça, também intelectualmente, cognitivamente, mas principalmente no corpo. So maybe we can have a second question. Yeah, let me just finish with this last point. Is that the purpose of the exercise book, the bioenergetic exercises and the bioenergetic psychotherapy is então, a proposta do livro, a proposta do livro Exercícios de Bioenergética e do trabalho bioenergético, is to provide a more effective way to access those feelings by working directly with the body to reduce the muscular tension that holds those feelings in. Então, a proposta do livro, dos exercícios, é realmente ter o maior acesso, ou proporcionar essa possibilidade de acesso diretamente no corpo, né? Seriam alternativas os exercícios para que possa trabalhar na energia do corpo, atingir a musculatura, onde estão reprimidos e os sentimentos. So that's, of course, why it's of interest in psychiatry to work directly with the body, as we do in the bioenergetic work. So, say again, please. So that's why he, as a psychiatrist, wrote this book of exercises. Por isso que ele, como psiquiatra, ele era tão interessado no desenvolvimento dos exercícios corporais, né? É o acesso dos sentimentos e dos medos. Yeah, exactly. Exactly. Bem, eu acho que a gente vai seguindo na sequência das questões. Vou misturar com duas perguntas. Quando eu comecei a falar dessa conversa, dos exercícios, muitas pessoas que não conhecem nada me escreveram: nossa, que legal, exercício, dá para fazer sozinho em casa? Que legal, e seria interessante falar, né? Qual a proposta dos exercícios, se eu posso fazer sozinho? Vou ler esse livro aqui. E eu falei: nossa, gostei, dá para fazer sozinho esse exercício? Qual que é a diferença desse exercício para um outro exercício físico qualquer, né? Sim. Fred, when Jovinian began to talk about the book, people that don't know bioenergetics, asked him, may I make this exercise alone? If I have this book and read the book, I can exercise myself, my body. It's the first question. Or second question, which is the difference of this exercise bioenergetics exercises to another simple exercise, for example? You mean the other kinds of fitness? What's different about bioenergetic work compared to doing work in the gym or any sort of other type of fitness program? Yes. But the first question is, if I have this book and I read, I love it, this book, I can make myself this exercise,
And now we'll be free of my fears. Forever. Forever. Please. Well, I wish it was that easy. Yes, the people asked this, they wish to. So, what do you think? Ele falou que ele queria que isso fosse simples. Eu falei, então, as pessoas também que perguntaram, até eu. I think the book is important because it gives a very unique insight into who you are as a person. Say again, if you do the exercise? No, I think the book is important. I think the book is important because it gives you an insight as to who you are as a person. Uhum. Ele acha que esse livro, primeiramente, é muito importante porque pode te dar a possibilidade de você se conhecer. Quem é você? É uma maneira de se conhecer. Yeah, it gives you an understanding of where tightnesses exist in your body. É um jeito de você entender aonde está a tensão no seu corpo. And like we talked about before, any muscular tension in the body is related to a fear. Como ele falou antes, toda a tensão muscular está conectada com o medo. So I think that the book is very valuable to somebody who's just reading the book to get to know oneself better, to get to know how you breathe, how you stand, how your grounding is, and as I say, the tensions in your body. Uhum. Ele falou que o livro pode ser muito importante. Ele falou que a maior importância desse livro pode ser a pessoa aprender um pouco sobre a sua respiração, sobre a mobilidade do seu corpo, sobre as tensões que existem no corpo, se a pessoa vai experienciar os exercícios sozinha. I don't claim that the book is going to take the place of psychotherapy work. Yes. Ele falou que não está falando que o livro vai substituir a psicoterapia corporal, né? A pessoa estar em terapia. But it shows people a way to understand some of their physical patterns and some of their mental, psychological patterns as well. Mas pode ajudar as pessoas a ter maior consciência do seu padrão corporal, das tensões no corpo e também do seu padrão psicológico. And it's also very effective. It's also very effective in the moment to help people reduce high levels of stress and emotionality and anxiety. E pode também, nesse momento, ajudar as pessoas a reconhecer e a trabalhar um pouco esse alto grau de estresse que a gente está, alto grau de ansiedade. Pode ajudar também a pessoa a reconhecer isso no corpo. And as part of learning more about oneself, e à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais de nós mesmos, it focuses on several aspects of being human. Isso significa também você aceitar os seus aspectos humanos. Você ir de encontro à sua humanidade. It focuses on areas, I think importantly, self-respect, self-expression, and self-possession. Também pode trazer esses aspectos muito importantes da autoexpressão
e da self-possession, né? Você se apossar do seu self. Autopossessão, Autopossessão, self-expression, and you said three things. And self-possession. Self-possession. Yeah. Sim. Expressão e autopossessão. Ok. Yeah. And it's a lovely little book, and it's written in such a way that it not only shows you the exercises, but it explains why the exercises work. E é um livro adorável, porque ele não só mostra os exercícios, mas ele explica como que faz, né? Como faz cada exercício. Tem uma explicação. And a common problem that people struggle with is that they're not sufficiently aware of themselves. They don't know themselves that well. Mas um ponto de uma luta interna, né? Uma briga, é que as pessoas não estão conscientes dessa sua musculatura tensa, dos sentimentos. Então a pessoa fica lutando contra isso. So the process of gaining self-respect is a process of gaining self-awareness. Então, esse processo do autorrespeito, da gente aprender a se respeitar, tem muito a ver com a autoconsciência. Você estar consciente, né, dos seus sentimentos. So one of the important purposes of the book is to enable people to learn, as we said earlier, to enable people to learn more about themselves. Então, uma proposta muito importante desse livro é essa. Como ele falou antes, esse autoconhecimento. A pessoa poder reconhecer, né, como é o seu funcionamento. O seu padrão de funcionamento. And part of that learning is to learn what kind of limitations people have in their ability to express themselves. Então, parte desse autoconhecimento é a gente poder aprender como a gente tem essa expressão limitada. Many people in this culture have a lot of difficulty in expressing anger or letting themselves cry or even being aware of their fears. Muitas pessoas na nossa cultura têm muita dificuldade de expressar raiva ou de entrar em contato com a raiva, com a tristeza e de sentir os próprios medos. So self-expression, for example, people recognize that all anger is not the same. Say again, please. In learning about self-expression, we recognize that there are two different kinds of anger. Então, uma parte dessa autoexpressão, a gente precisa reconhecer, por exemplo, que tem dois tipos de raiva. There's a healthy kind of anger that we work towards. Tem uma raiva saudável, que a gente pode trabalhar em direção a ela. And then there's an anger that we're not fully connected to that comes out in acted out sort of a way. E tem um tanto da raiva que a gente não está consciente dela, que a gente pode fazer um acting out, né? Você atua na raiva. If we're not well connected with our anger, we can go into a rage, road rage, for example, maybe an American expression. But when people get so angry when they're driving a car, is an example of acted out anger that serves no purpose. Sim. Então, ele está dando um exemplo. Por exemplo, quando a gente não está conectado com essa raiva, com o tamanho da raiva, essa raiva transborda. Ela pode sair de várias maneiras nocivas. Por exemplo, no trânsito. Quando a pessoa está dirigindo, está cheia de raiva,
mas não está consciente, então ela sai desenfreada, que pode causar algum dano. Or another example is if we're criticized by our boss, we can't talk back to our boss, but we may go home and take out our anger on our children or on our partner. Ou outro exemplo é a pessoa que está lá, foi criticada ou, né, brigou com o chefe, e ele não consegue se dirigir ao chefe com essa raiva, e ele chega em casa e ele então briga com as crianças, desconta nos filhos ou na mulher. So this acting out of anger is actually the kind of anger that we most commonly see. Então, a raiva mais comum que a gente vê. Anger that is determined by our fears. É uma raiva distorcida e ela é determinada pelos nossos medos. We're afraid to express our anger in an appropriate way where it needs to be expressed. A gente tem medo, estamos com medo de expressar essa raiva de um jeito apropriado e no lugar que precisa ser, né? And so we let it out someplace that we consider as safe, like our children. Aí então a gente joga essa raiva num lugar que a gente sente que é seguro, por exemplo, em cima das crianças. Another way that our anger is distorted is when we completely suppress our anger. Outro jeito é quando a gente completamente suprime a raiva, que também é um jeito da raiva distorcida, quando a gente coloca tudo para dentro. And many people don't feel entitled to express their anger. E muitas pessoas They don't então have the capacity. They're incapable. I'm sorry, go ahead. Eles não se sentem à vontade para expressar raiva, não tem força para se expressar raiva, não tem essa capacidade, tamanha repressão interna. So this ties into the concept that I've most recently studied, the mind-body split. Então, isso nos leva ao conceito que ele tem estudado recentemente, com essa cisão corpo-mente. Because Que é corpo-mente. these inabilities to express the anger is a result of our mind and our feelings not being well connected. Sim, essa inabilidade de expressar a raiva tem a ver com essa desconexão dos sentimentos e do pensamento e dos sentimentos. On the one hand, if we fly off into a rage or we get angry at somebody because we're not comfortable putting our anger where it really belongs. Então, quando a gente não está preparado ou confortável para expressar raiva com quem precisa ser e a gente expressa em cima das crianças, por exemplo, yes? That's a situation in which the emotional energy of the anger overwhelms our mind and overwhelms our ego and comes out in a way that we know it should not come out, is inappropriate. Então, o que acontece é que a raiva, ela causa uma inundação. A gente fica overwhelmed, inundado por essa raiva que cega a minha mente, ou o meu juízo, não o juízo de valor, cega a minha conexão com os meus pensamentos, e então eu vou e expresso essa raiva inadequada, mas eu sei que é inadequada, eu sei que aquilo não é o lugar certo, mas eu não me contenho, porque minha cabeça está inundada por toda aquela emoção, e eu então atuo a raiva no lugar errado. And another way the mind-body split affects our ability to express our anger outro jeito que essa desconexão da mente e do corpo afeta a expressão da raiva is when we are so afraid of our anger that we completely suppress it.
and we never let it out. É quando a gente está com muito medo da nossa própria raiva. Então, a gente realmente suprime toda a raiva dentro. In that kind of situation, the fear causes us to go to our mind, which maintains a hegemony. It maintains control over the energy and the feelings of our body, suppressing it. Então, o medo é tão grande de expressar raiva, o medo da raiva é tão grande que eu suprimo totalmente a raiva, né? Eu não faço conexão com esse meu sentimento. Eu mantenho esse sentimento sob controle, suprimindo. Right. So the mind-body split is characterized either by the emotional energy overwhelming our mind, or our mind controlling that energy so it never comes out. Então, são duas maneiras que essa desconexão funciona. Ou eu fico inundado com esse sentimento e faço um acting out, colocando essa raiva no lugar inadequado, ou essa desconexão corpo-mente é tão forte que eu atuo o tempo todo mantendo o controle e não permito que esse sentimento apareça. Both situations are an example of a mind-body split and also the lack of self-possession. Então, esses dois exemplos são a falta de conexão, né? Essa cisão corpo-mente e também é falta do self-expression, da autopossessão. Você se apossar do seu self. E isso não é possível quando você tem essa cisão. So the exercises, as written in the exercise book, então, esses exercícios que foram descritos no livro are designed to promote self-awareness and the ability to express these feelings of anger and sadness and fear. Então, eles podem proporcionar esse autoconhecimento, você está mais consciente do seu corpo, dos sentimentos, e também para ajudar na expressão desses sentimentos. Medo, raiva, tristeza. So through the physical and the cognitive work of bioenergetics, então, através do trabalho corporal, físico e cognitivo em bioenergética, we gain that self-respect, which includes both self-awareness and self-acceptance. Então, a gente pode conquistar esse autorrespeito, incluindo essas duas modalidades importantes, que é o autoconhecimento. What second? And we also learn how to express these emotions that we've been afraid to express. No, I know, but you said the self-respect, you can reach. The self-respect leads to a better understanding of oneself, self-awareness. Autoconsciência. And once we get to know ourselves better, then we're in a position to accept ourselves. Autoaceitação, é isso. Yeah. Thank you. Então, o autorrespeito a gente conquista através dessa autoconsciência e da autoaceitação. Yes. And the first step in any therapeutic process is to understand who we are right here, right now. Who are we? We need to understand who we are before we can change it. O primeiro passo numa terapia é você poder compreender e aceitar quem você é, quem sou eu, e depois disso eu posso começar a me expressar os meus sentimentos. And also, from the physical work as described in the book, we learn how to express
to express our feelings, express our anger, and express our sadness. Então, através desses exercícios, a gente pode aprender como a gente expressa, né, a nossa tristeza, a raiva e o medo. And once we understand both our fears and the anger that we carry within us, or the sadness that we carry within us, and we gain a capacity and ability to express the anger appropriately, or to cry for ourselves. Então, quando a gente começa a adquirir essa capacidade de autoexpressão, seja do medo, da tristeza ou da raiva, porque a gente começa a reconhecer quem a gente realmente é, and that we recognize and acknowledge the fears that we have. Yes. Então a gente reconhece os medos que temos. And these fears may be, fears of being accepted. They're all relational fears. Fears within our romantic relationships, or at work, or então, with our children. Medo da autoaceitação que a gente carrega, ou os medos numa relação amorosa, isso são medos relacionais. The exercises help us gain an awareness of how those fears affect our lives. Os exercícios ajudam a gente a entender como esses sentimentos nos afetam e afetam nossas vidas. So with the self-awareness and the self-acceptance and the ability to express ourselves, então, com esse autoconhecimento e autoaceitação e habilidade de expressar os sentimentos, we gain that state of self-possession. A gente ganha aquele estado de self-possession, que é eu me aposto do meu próprio self. Okay. And self-possession is characterized by a condition in which we're not bullied by our feelings that we're not connected to. We are not what? We're not bullied, like a school bully pushes you around, we get pushed around by our fears. Bullied is, I'm not sure, how can I say it otherwise? If we don't come to terms with our feelings have control over us. Yes, I understood. Thank you. Então, ele falou que quando a gente tem essa autoconsciência e esse autoconhecimento, a gente não é levado pelos nossos próprios sentimentos. É a gente que se expressa. Então, é uma expressão de dentro para fora. Não são os meus sentimentos que me controlam, mas eu que posso expressá-los, né? Através dessa autoconsciência. So as we gain awareness of ourselves, acceptance of ourselves, and our ability to express ourselves, we become comfortable. We make friends with those feelings. We make friends with our fear and our anger and our sadness. Com esse autoconhecimento e essa self-possession, né, quando a gente se aposta dos nossos sentimentos, a gente se sente confortável, mais confortável com os nossos medos, com a tristeza, com a raiva. Yes? And only by gaining that can we achieve a state of self-possession, which is a state of a healed mind-body connection. Então, com todos esses sentimentos, a gente pode alcançar esse estado de autopossessão, de se apossar do próprio self, e esse é o caminho da cura para essa cisão corpo-mente, para a integração do corpo e da mente. So that's basically the process. And when you have self-possession,
then you can choose how and where to express your feelings. Então, quando você está apossado do seu self, você pode escolher onde, como e quando você quer se expressar. So instead of being controlled by your feelings, you can work with your feelings. Ao invés de ser controlado pelos seus sentimentos, você pode trabalhar com os seus sentimentos, né? Você pode expressá-los. So these are the messages in the book that Essas são anybody can learn from the book. que é o que a gente pode aprender com os exercícios do livro. Okay? But the book is probably most useful to people who have some experience with the bioenergetic work. Provavelmente, o livro ele é mais eficaz para as pessoas que têm um trabalho em bioenergética, que já conhecem a bioenergética. It's useful really for anybody who has some familiarity with any of the body psychotherapy modalities. Pode ser muito bom também, muito importante para pessoas que têm um contato com outras abordagens corporais, não é? Não precisa ser só com a bioenergética, mas se a pessoa tem algum contato, algum conhecimento com abordagens corporais, também pode ser muito importante. But the physical work itself is really so unique that it's valuable to have some guidance. Mas o trabalho físico, ele é único. E realmente ele pode nos guiar para um autoconhecimento. Now, to some degree, you can get some of that guidance by watching a video on YouTube. Mas também esse caminho, né? Você pode, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, o caminho físico, se for só por um exercício físico. But attending a workshop and doing some work yourself or seeing other people work. Mas se você frequentar um workshop ou se você assistir pessoalmente alguma pessoa trabalhando no corpo, or spending some time with a therapist that's trained in the bioenergetic or body psychotherapy techniques. Ou se você for fazer uma terapia com um terapeuta em bioenergética ou algum outro terapeuta de uma outra linha corporal, will really bring the book to life. Aí sim, isso vai trazer vida para esse livro. Quer dizer, você vai poder usufruir mais se você tiver numa terapia bioenergética, num workshop ou um terapeuta da linha corporal. Esse livro vai ficar vivo. So it's certainly useful, especially in conjunction with the other books that my father wrote. Então, ele é muito rico e especialmente se a gente puder associar com os outros livros do Lowen, que ele traz muito conhecimento. To read the book and apply the exercises to oneself, you know. A pessoa pode ler os livros e experienciar com o próprio corpo, mas associando também com os outros ensinamentos do Lowen. But it is recommended and much more effective if you have a guide, either as a therapist or in a group as a group leader. Yes, mas é muito mais eficiente e recomendado se você tiver um guia, né? Um seu terapeuta que possa te acompanhar no exercício bioenergético, ou se você também participa de um grupo de terapia corporal em bioenergética, que tenha um líder. Right, because the exercises really are different. To answer your second question now. Agora, respondendo a segunda pergunta,
realmente esses exercícios descritos são diferentes dos exercícios físicos apenas. You know, these exercises are not about increasing strength or flexibility or endurance. Uhum. Porque esses exercícios aqui, eles não estão só proporcionando força, a sua flexibilidade, ou te encaminhando para um modelo de corpo. Right. They may help in those areas, but really what the exercise work is about is learning to let go. Porque os exercícios físicos trabalham nessa direção, da força, né, de fazer, construir um corpo, ou de te deixar mais forte. Esses exercícios que o Lowen escreve, ele proporciona o contrário. Eles te ajudam a você se entregar, a você soltar, a você deixar acontecer no seu corpo. So unlike the other forms of fitness, it's not a circumstance of the more you do, the more you get. Say again, please. Fitness. Unlike other forms. Ele falou, ao contrário dos exercícios físicos, que você, quanto mais você faz, mais você quer ter, né, de força e essa competição consigo mesmo. Ao contrário disso, yes? It's very much a matter of what we talked about earlier, getting to know oneself for how oneself is. Os exercícios de bioenergética, eles te levam a conhecer quem você é e como você sente no seu corpo. É o contrário dos exercícios de fitness. So, yes. For example, you know, people don't breathe very well, and so the exercises give you an opportunity to see how restrictive your breathing is. Então, por exemplo, a pessoa que não respira bem, e aí os exercícios te dão a chance ou a oportunidade de você sentir como a sua respiração está restrita, o quanto ela está restrita. Or another common thing that people struggle with is that need to control everything. And that control is exhibited by a very tight neck, a very held head. Então, outro exemplo são as pessoas que precisam controlar tudo, né? Elas têm aqui muita tensão na cabeça e no pescoço. Então, é um exemplo que essa pessoa também pode se beneficiar com os exercícios, ter consciência dessa tensão nessa região. And so, these exercises work, and of course, sexuality is another good example. We hold our pelvises so tight that the sexual energy does not flow that well due to the tightness in our bodies. Sim, yes. A sexualidade é um outro exemplo também que a gente pode ver a diferença dos exercícios. Então, a gente, pela repressão sexual, a gente mantém a pelve toda retraída e contraída, né? Então, você, quando faz os exercícios, você pode tomar consciência disso. So the exercises enable one to really, again, learn how one's own tensions are in their own body, number one. Então, os exercícios realmente trazem a possibilidade da pessoa reconhecer onde estão as tensões no corpo dela. Isso é a primeira coisa, que ele está fazendo a diferença. Yes. And then number two, to use any one of these, or to use the appropriate technique. And there's 100 exercises in the book, by the way. Yes. Now, the second step is to use the exercises in the book in order to dissolve the tension.
to begin to get the energy to flow through the chronically tight muscles. Então, o segundo passo é que possibilita ou ajudaria a gente a dissolver essa tensão, né? A gente primeiro pode reconhecer onde estão as tensões musculares e, num segundo passo, os exercícios podem te ajudar a você dissolver um pouco essa tensão. Ok? Another question? Well, does that sufficiently explain what's different about the bioenergetic exercises? Is that clear? Ficou claro essa diferença do exercício de bioenergética e exercícios comuns? Yes. So, but I just want to be clear that we're not interested to weaken the muscles, but we are interested to tire them out so that they don't hold the energy tightly. Yes. Então, ele queria deixar muito claro que ele não está dizendo, a gente não está buscando enfraquecer o músculo, mas a gente quer flexibilizar a musculatura para ela não conter os sentimentos. Então, o objetivo realmente é flexibilizar a musculatura para que os sentimentos sejam liberados. So, unlike other forms of fitness that are normally designed to strengthen muscles and to make the muscles do more things, então, ao contrário de outros exercícios que enrijecem cada vez mais o músculo. Yes. The bioenergetic exercises are designed to soften the muscles to allow the energy to flow through the muscles. Yes. Então, ao contrário desses exercícios que enrijecem os músculos, os exercícios de bioenergética têm o objetivo de suavizar essa tensão para que a energia possa circular na musculatura, né? A energia flui e os sentimentos fluem, suavizando a tensão. Whereas other forms of physical fitness tend to strengthen the muscles and actually make them tighter against the flow of energy. Sim, e os outros exercícios, quanto mais eles tensionam os músculos, menos eles trabalham contra o fluxo de energia na musculatura. So now we could have another question. Outra pergunta, Joviniano, não sei o tempo aí. Sim, eu acho que a gente tem que aproveitar ele, assim, o quanto ele pode. Or we can open it up to questions. We can invite questions if anybody listening has a question. Você pode fazer uma nova pergunta? Ou se tem alguma pergunta aí de alguma pessoa da nossa audiência? Por enquanto, teve um comentário, teve perguntas, não tem ainda. We don't have question yet. Mas a gente tem um comentário da Odila, que ela deixou um comentário bem bonito aqui. Deixa eu só. Odila, ela escreveu para o Fred, agradecendo a explicação, né, das intenções do Lowen em escrever esse livro, que é essencial e fundamental para todos os terapeutas, os psicoterapeutas corporais, terapeutas de bioenergética. Agradecer a Odila, foi uma professora minha e tem um livro muito legal, chama Grande em Autonomia. A Fred, tá agradecendo. Odila, thank you, because your explanation of why your father wanted to write this book. Okay. She liked it to hear from you. Well, thank you, Atia. Thank you. Bom, eu tenho outra pergunta, que é sobre o processo da escrita. Eu não sei, eu acho que esse é o único livro que vem o nome da Leslie, que é o nome da sua mãe. Não sei se esse é o único livro que ela escreveu junto, e como que foi os dois escreverem esse livro juntos, o processo da escrita, e se esse livro, mesmo sendo de 1900, da década de 50, o processo da escrita, há 50 anos atrás, se ele ainda está atual, se a gente pode usar ele hoje, né, como eles pensaram enquanto escreveram os dois, Leslie e Lowen.
Jovinianus is asking how was the process of writing this book? Because we know that we think is the only one that have the name of your mom, your mother. So they wrote together. And what do you know about this process? Well, I think if you think this book is now actual, it's important now because they wrote in their 1950. So 10 years ago, do you think this book is still important? Absolutely. I have not actually seen a book that really comes close to outlining the different physical positions and exercises as is in this book. Ele falou que realmente ele sente que é muito importante, sim, até hoje, porque faz essa diferença com os exercícios físicos, principalmente. I forgot to say, Odila said this book is very important for us, for all body therapists. Absolutely. She said in her comment. Agora a gente tem um comentário só, o comentário da Cristiane, ela é da editora Sumos, ela está dizendo que o livro continua sendo mais vendido entre as obras do Lowen, mesmo tendo sido lançado em 1977, são mais de exercícios, sempre atrai o interesse dos brasileiros, é um fenômeno da editora Sumos. Que maravilha! Cristina, from Sumos Editorial, is just gave us a comment that this book is still the most high level of sales. It's the book of your father that sells every time. So it was here he wrote in, no, o livro surgiu em 77, é isso, Joviniano? É isso. 1977. 1977. Let me see. Yeah, I think it's older than that, actually, but let me see. Yeah, no, she's correct, 1977. So it's over 40 years old, the book. Yes, então é isso mesmo, desde 1977, há 40 anos, and this book is still in the highest level of sales. That's right. I mean, you know, I've been a clinical psychotherapist now for some years, and I really have seen nothing that is comparable to it. That's been written more recently, and it's a lovely book because it not only demonstrates the exercises specifically. You might want to translate that. It's a lovely book, you know. Yes. Ele falou que é um livro adorável. Ele falou que é assim mesmo, que esses anos agora que ele tem se dedicado ao trabalho clínico em bioenergética, esses últimos anos, ele também não viu nada comparado, ele nunca viu outro livro que seja comparado a esse. Então, ele falou que é um livro adorável porque tem os exercícios e tem a explicação deles. E essa foto aqui, realmente, eles costumavam fazer exercícios juntos. Yes, Fred? But it also explains, you know, why we do the exercises and how the exercises work in a very simple, down-to-earth way. Ele falou que é muito diferenciado
porque ele explica todo o exercício, como que a pessoa deve fazer, como que a pessoa deve colocar o próprio corpo, e tem os desenhos também que são explicativos. Então, é um livro muito bacana, muito produtivo. Which I think is a little bit of a reflection of my mother's contribution. Yes. E ele acredita que toda essa energia, então, foi a grande contribuição da mãe dele, que era a energia dela. She has been an inspiration for my father for many years before this book was written. Porque a mãe dele foi a grande inspiração do pai durante muitos, muitos anos antes do livro. And certainly much of the work that my father did in developing bioenergetics came from his association with my mother. E ele acredita que a maioria do trabalho da bioenergética que o pai dele desenvolveu e criou veio da profunda conexão que ele tinha com a mãe do Fred, com a esposa dele. Ela foi a grande inspiradora. In fact, it's interesting, but before my father met Wilhelm Reich, Então, ele falou que antes do pai dele encontrar o Reich, he invited my mother, and this is how they came to know each other. My father invited my mother to help him write that exercise book I mentioned earlier. antes dele conhecer o Reich, o pai dele, foi assim que eles se conheceram. O pai dele convidou a Leslie para escrever esse livro juntos. And that was even before he'd become associated with Wilhelm Reich. Isso foi antes dele conhecer o Reich e se associar ao Reich. So it took them then, I think, another 30 years or even 35 years to actually finally write the book. Mas aí o que aconteceu? Depois ainda demorou mais 30 anos ou 35 anos depois para eles escreverem um livro, porque aí depois ele conheceu o Reich e desenvolveu todo o trabalho de bioenergética. Yes. And just like, and you can see from the diagrams in the book that my mother did in fact act as a model for many of the drawings in the book. Sim. Então ele falou, vocês podem ver nas figuras do livro que realmente a mãe dele era modelo do livro. Né? Essas figurinhas foram baseadas nela. As well as my father, of course. He's also illustrated in the book too. E também como o pai dele, ele também era o modelo das figurinhas, ele e ela. And for anybody who doesn't know, the two people on the cover of the book are the authors. You know, Yes. mother and father, yeah. Some people don't know. Para quem não sabe, né, a figurinha, mostra aí, Joviniano, que o seu livro é novo, o meu antigo. Essa pintura aqui, essa foto, é o pai e a mãe do Fred. Joviniano vai mostrar. Essa é a capa nova do livro novo. So she was very instrumental in the book. She was very important in the book, both as a collaborator and for the feminine perspective. Então, ela realmente foi muito importante em dois aspectos. Pela colaboração que ela fez e pelo aspecto feminino que ela trouxe para os exercícios. Yes. So the book really has roots in my father's interest in the way the mind and the body work together that even predated him working with Reich. Yes. Então, esse livro, realmente, as raízes desse livro, elas nasceram antes do Lowen conhecer o Reich. Então, as raízes vieram anteriormente nessa conexão de Lowen e Leslie. And even though the book is Mesmo
livro, né, tem 40 anos, ou mais de 40 anos. I think that the way it works with feelings and the body's energy is still ahead of its time. Ele acredita que o jeito que que esse livro proporciona, o jeito que a gente pode trabalhar o próprio corpo e os próprios sentimentos, está à frente do tempo. Já estava naquela época que foi escrito e até agora essa perspectiva do livro está à frente do tempo. In a world that we have today, where we're so afraid of our feelings, Nesse mundo de hoje que a gente vive, que a gente está com tanto medo dos nossos sentimentos, we're much more comfortable talking about feelings than feeling the feelings. a gente está se encontra mais confortável falando dos sentimentos do que sentindo os próprios sentimentos. So this book is really unique in the sense that it teaches us how to work directly with the feelings and with the energy of the body. Então, esse livro realmente é único, porque ele pode nos ensinar como a gente trabalha os nossos próprios sentimentos e como a gente pode alcançar os nossos próprios medos. It's not enough to just talk about the body and to talk about feelings, because of course that's still head stuff. That's still just cognitive, verbal stuff. É. Porque só falar dos sentimentos, a gente continua na cabeça, né? Na parte cognitiva dos sentimentos. A gente fica parado, bloqueado na parte mental dos sentimentos. It's important to know on a feeling level how we breathe and how we stand in the world. É importante conhecer como a nível dos sentimentos a gente respira. A gente reconhecer como a nível dos sentimentos eu me coloco perante a vida. A cognitive intellectual understanding is not enough. Porque essa visão intelectual não é suficiente para a gente compreender isso. One has to have a feeling understanding and to understand how one's energy works. Então a gente tem que ter esse entendimento através dos sentimentos e como a gente também pode acessar a nossa energia no corpo. Yeah, we have to understand that our fears create contraction and our pleasures encourage expansion. A gente precisa sentir como os medos criam contração e como o prazer ele libera a expansão. And health is a condition in which the fears, we can react to fears and we have capacity for pleasure. We have the ability to both contract and expand. Yes. Então, a saúde do corpo tem a ver com esses dois movimentos. A consciência que a gente tem que ter da contração, que levam os medos, e da expansão que o prazer pode proporcionar. Essa pulsação. Dysfunction and psychological disorder are conditions in which the energy is stuck and it doesn't move. Então, a disfunção ou a disfunção psicológica tem a ver com quando a gente fica estagnado nos medos, né? Que a gente fica bloqueado. Yes. And what we commonly see is that people are stuck in their fears, and they're stuck, triggered in the sympathetic nervous system, the fight, flight, freeze response. Yes. Então, o que mais a gente vê é que as pessoas ficam estagnadas, bloqueadas no medo e ficam presas no sistema simpático. Fica bloqueada não flui, né? A energia não flui.
So that's a common circumstance amongst people who are trapped in a place of high anxiety and stress all the time. Yes. Então, isso é muito comum, que as pessoas estão num nível muito alto de estresse e de ansiedade. They're effectively living a life of fear with their sympathetic autonomic nervous system triggered and activated, prepared to fight or flight. Oh, 1 minute, please. Say again. People who are trapped in a feeling of high anxiety and a lot of stress are As stuck. pessoas que estão com alto nível de ansiedade e estresse estão bloqueados, estagnados. Yes? Yeah, they're stuck with the energy of fear in a state of contraction. Estão estagnados nesse sentimento do medo, na contração. Yes? So the bioenergetic exercises provide tools and a means by which they can understand that they're stuck in this fear mode, and they don't need to be, and they don't need to be. Então, a bioenergética nos traz essa consciência que a gente está estagnado na contração, e o que ele falou antes é que nos ajuda a conectar com o sistema parasimpático, né? Porque se a pessoa fica bloqueada só na contração, ela está funcionando o tempo todo no sistema simpático. E a bioenergética nos ajuda a liberar esses medos e conectar e fazer esse fluir para o sistema parasimpático. And so one very important way that the bioenergetic work and the physical exercises can help with that Tem uma contribuição muito importante da bioenergética e dos exercícios podem proporcionar, exercícios de bioenergética, is through improving one's breathing. É cada vez mais melhorar a capacidade da respiração. Aumentar a capacidade. When we're stuck in our fear, we'll notice that we don't breathe well. We suppress our breathing. Quando estamos estagnados no medo, a gente segura a respiração, né? A gente reprime a respiração. And by understanding how poorly we breathe, e assim, com o sentimento que a gente respira muito pouco, we can learn to breathe more fully. And as part of breathing more fully, we recognize that we can let down. We're not uptight. We don't have to be uptight. We can let down into our breathing. Então, com esse entendimento que a gente respira pouco, através dos exercícios de bioenergética, a gente pode respirar mais profundamente e promover uma expansão e deixar, se entregar. Que o objetivo é esse, você se entregar para o seu corpo, seus sentimentos. Você não precisa ficar preso aqui no alto, quer dizer, segurando a respiração e seus sentimentos. O objetivo é você deixar acontecer, se render, se derreter, né? Se entregar. Breathing, along with grounding, are the foundational aspects of the bioenergetic physical work. A respiração e o ground são as fundações do trabalho bioenergético. As raízes do trabalho bioenergético. And the breathing, it's important to understand that the breathing is both an energetic process and a whole body phenomenon. Então, é importante compreender que a respiração é um processo energético e também é um processo do corpo inteirinho. In effect, the nature of the bioenergy and bioenergetics is that it's pulsatory and it's vibratory. It's moving. Sim, porque a essência do trabalho bioenergético é vibratória e pulsatória.
O nosso corpo vibra e pulsa na essência da nossa energia. Yes? So when I work with somebody breathing, it's important to point out that healthy breathing is really a function of the chest and the belly expanding, literally expanding, so you can see the movement. That's the energy of the breathing. Então, quando ele trabalha com alguém, ou quando a gente vai trabalhar com alguém, a gente tem que perceber a respiração no peito e no abdômen, na barriga, porque a respiração é um movimento. O corpo precisa expandir e contrair. Esse movimento que a gente tem que observar no corpo dos nossos clientes. Yes. So whether you use these exercises on your own or as a therapist in a session, Mesmo que essa observação precisa ser feita com você mesmo, se você está se trabalhando ou se você está numa terapia com o seu cliente em bioenergética. it's really very simple because it's really a matter of how well does one breathe. If we look at people, we see often that there's no movement in their breathing. É. Realmente é algo muito simples. Se você fizer essa observação, você vai ver que a maioria das pessoas, o corpo não se movimenta com a respiração. Or the breathing is distorted. They breathe through the chest while sucking in the belly, or vice versa. Breathe into the belly and the chest doesn't move. Ou a respiração está distorcida. Você vê um movimento no peito, mas não movimenta a barriga. Ou você vê o movimento na barriga e não vê o movimento no peito quando essa pessoa está respirando. And all these distortions in breathing are related to tight muscles and fear. E todas essas distorções da respiração têm a ver com as tensões na musculatura e com os nossos medos. So breathing is fundamental and foundational. Então, a respiração é fundamental e é a fundação. And so is grounding. E como assim também o ground. São esses dois aspectos importantes da bioenergética. Grounding refers to that feeling that we have in the lower half of our body, from our pelvis down to our feet. Então, o grounding são essas sensações e sentimentos que a gente tem na parte inferior do corpo, no baixo ventre e nas pernas. In the bioenergetic work, we distinguish between being in your legs and being on your legs. Então, na bioenergética, a gente faz esta diferença. Se você está nas suas pernas ou se você está com as suas pernas, quer dizer, dentro das pernas, se sentindo lá dentro. And a trained therapist, based on how the client moves, can tell how much somebody is really in their legs and not just on their legs. Uhum. Então, o terapeuta bioenergético que fez o seu treinamento, ele tem que ser capaz de ver essa diferença. Se o seu cliente está andando nas pernas ou se ele realmente está dentro das próprias pernas, né, em grounding. And grounding is important. And grounding is critical for two reasons, at least two. Uhum. Então, ele falou que tem duas razões para a gente observar e levar com seriedade o grounding. Yes. The first is that without proper grounding, it's very difficult to have a sense of oneself. A primeira coisa é que se você não está em grounding, é muito difícil você ter esse senso de self. É muito difícil você estar conectado com você mesmo. It takes real standing. And standing implies that you have ground to stand on. You are grounded in your standing. Então, isso, estar em ground, significa que você está nas suas próprias pernas. Você pode estar
de pé, né? Standing, quer dizer, você se mantém de pé na sua vida, nas suas próprias pernas. If you don't feel the way you stand on the ground, literally feeling your feet and feeling your legs and feeling the lower part of your body, Se você realmente não se sente conectado com o chão, com a terra, com os seus pés, as suas pernas, a sua pelve, se você não sente esse grounding, then you're not really connected and engaged with the environment in an appropriate way, both the environment and relationships within the environment. então, se você não sente esse grounding no seu corpo, você realmente não está conectado com o meio ambiente. Você não está conectado com essa atmosfera onde você vive. And if you're not grounded, then the ideas and the cognitive activities are themselves not grounded or appropriate to reality. Então, se você não está grounding no seu corpo, com esse contato com a terra, você também não está grounding com as suas ideias e não está grounding com a realidade. Você não está grounding de uma maneira apropriada. So we consider that kind of a state as being ungrounded thinking that really isn't connected to what's going on in the real world in the here and now. O que a gente pode dizer é que esses pensamentos e sentimentos que a pessoa tem realmente não estão engajados ou não estão de acordo com a realidade aqui e agora. And one big problem that we all have with our politicians E esse é um grande problema que a gente tem com os políticos, is that our politics are not grounded. é que os políticos não estão em grounding. So what happens is that the politicians come up with all these ideas and ideologies that are not grounded. Então, os políticos vêm com essas ideias que não estão conectadas com as ideias e ideologias que não estão conectadas com a realidade. And they attempt to force reality to fit into their ideology rather than creating policies and ideology that really fits the reality. Então, eles ficam forçando a barra para encaixar a realidade nas ideias deles, em vez de criar maneiras que a gente possa estar integrado na realidade e realmente fazer alguma coisa eficaz. And that's why most governments... I'm sorry. Ter ideias que possam melhorar a nossa realidade. Ok, Fred? Okay. And that's why most politicians and governments around the world are disconnected and unsustainable. Por isso que a maioria dos políticos no mundo estão desconectados e não tem nenhuma possibilidade de sustentação. Generally speaking, our culture is ungrounded. Então, falando assim no geral, né, os nossos políticos não têm grounding. So, grounding, to be grounded and to have a sense of your standing and yourself, it's important to do these exercises with the legs, the grounding work. Então, realmente, para a gente estar em grounding, para a gente estar de pé em grounding, a gente precisa fazer bastante exercício com as pernas. Esses exercícios escritos no livro. Again, it's most easily understood energetically. É mais facilmente entendido energeticamente. And it really refers to that mind-body split that we talked about earlier. E tem essa referência que a gente já falou, né? Com essa cisão corpo-mente. Because it's the nature of the mind and the body that the energy swings all the time. If it's healthy,
the energy swings to the mind and it swings back to our feelings. Yeah. Up to our mind and back to our feelings. Então, porque a saúde tem a ver com isso. Essa energia que flui da cabeça para o corpo, do corpo para a cabeça. Isso seria um movimento natural, quando a gente está saudável. And as the energy pulsates up and then down, it wants to go down into the ground. Uhum. Então, seria natural. Como a energia pulsa para a cabeça e desce para o corpo, é muito natural que essa energia flua para o grounding, né? Que a gente sinta essa energia sendo enraizada. So the healthy condition, the healthy energy functioning, is one in which the energy is swinging up and swinging down, swinging up and swinging down. Então, o fluxo de energia saudável é esse. Ele sobe para a cabeça e ele desce para o corpo. E ele volta, sobe para a cabeça e ele desce para o corpo. É esse fluxo energético que traz saúde. But in the problem of our culture today, in which we're afraid of our feelings, the energy flows up into our head and gets stuck there. Então, o problema da nossa cultura é que a energia sobe para a cabeça e fica lá. Fica bloqueada. And so that's how, as an example, our fear keeps us uptight in our heads, trying to figure everything out. Yes. É isso que o medo faz. Faz a gente subir para a cabeça, a energia sobe para a cabeça e fica bloqueada ali. E a gente fica, né, paralisado nessa energia na mente. And our sympathetic nervous system is triggered as we're hypervigilant, focused in on what we're afraid of. Então, a gente fica no sistema simpático, o tempo todo ativado e tentando fazer esse hipercontrole, porque existe uma hiperestimulação na atualidade. Então, eu fico com o sistema simpático o tempo todo ativado, uma atenção, né? And without the ability to allow that energy to flow up and then down to the ground and up and down to the ground as necessary, if we're trapped with the energy up in our heads, we don't have the access to our parasympathetic system to allow us to relax and let down. Então, sem essa habilidade da pulsação e da liberação desse fluxo que sobe e desce, eu fico sem acesso ao sistema parasimpático, que pode me trazer esse fluxo energético fluindo para baixo. Então, realmente, a energia fica estagnada. Ok. So, in fact, the grounding and the breathing work together to enable somebody to let down out of this state of being uptight and overly stressed and anxious. Então, de fato, a respiração e o grounding trabalham juntos para promover essa pulsação, esse fluxo energético que sobe e desce, para a energia não ficar estagnada na cabeça. In the case of the breathing, it's the ability to breathe fully and to exhale fully, letting down. The energy comes down as we exhale, and that's our way of relaxing, letting go of the tension and relaxing into our body. Uhum. Então, respirar por inteiro, profundamente, proporciona esse fluxo energético que sobe e desce, e a gente pode, então, usufruir do relaxamento. É quando a gente inspira profundamente e expira profundamente que pode que pode proporcionar esse relaxamento no corpo. And of course, it must be said, we're not talking about breathing well while we're doing the exercise work.
A gente não está falando da respiração que dizem, olha, você tem que respirar muito bem durante o exercício. Because our objective is to understand why we don't breathe so well 24/7. We want to be able to breathe well autonomically without making ourselves breathe. Uhum. A gente precisa resgatar a capacidade de respirar naturalmente. Eu não preciso ficar me esforçando o tempo todo para respirar naturalmente. Então, o exercício seria a gente poder resgatar a nossa capacidade natural de respirar profundamente. Tem uma pergunta aqui de uma moça, Thaís, ela fala que tem uns atletas agora de CrossFit que bloqueiam a respiração para levantar cargas muito pesadas. O que ele acha disso? Oh my God. Fred, it's one question that a woman did that made some people now, they are training in CrossFit. Do you know what is CrossFit? Do you know, Fred? Yeah, but say what it is. Okay, it's a modality of fitness, a new modality. Mm-hmm. So people stop breathing to push the high kilos, many kilos to push, to lift a lot. to lift, thank you. Yeah. To lift a big amount of kilos. They stop breathing to make this effort. So what do you think about this? I don't know. I really don't have many thoughts about it particularly. You know, we're in such a performance-based culture. A gente está na cultura de performance. You know, there's so much of our lives that are based on our performance. Itself is neurotic. Okay? Isso aí é neurotizante, né? Porque a cultura está levando as pessoas a esse caminho narcísico, né? Da performance. Yes? Yeah, and not to say that there's anything bad about performance, as long as you can also just be without the sense of having to do and to perform. Não tem nada, ele falou que não tem nada contra a performance, a não ser que você saiba por que você está fazendo essa performance e qual o seu objetivo com essa performance. Yes? You know, this is an aspect of the culture that really incentivizes a little bit of dysfunction. Essa cultura, nesse sentido, ela incentiva a disfunção. You know, because, and you see this with children in families, that the love is too often conditional on what a child does. A gente vê, por exemplo, as crianças hoje em dia, né? As pessoas olham para as crianças e já pensam sobre o que elas fazem, que elas são capazes de fazer. Yes. So this whole idea that we value what we do instead of valuing who we are, just being human, all right? Então, essa ideia que é mais valorizada, a gente é mais valorizado pelo que a gente faz, não pelo que a gente é. A gente é valorizado desde criança, né, pelo que você faz. Então, a cultura vai incentivando nesse sentido, sem valorizar a essência da pessoa. Yes? It is itself dysfunctional. And as a therapist, I work with a number of people who are uncomfortable just being themselves and only value themselves based on what they can do. Yes. Então, esse olhar que começa desde a infância, valorizando o que você faz,
o que você produz, só pode causar disfunção. Então, ele percebe e sente nos clientes que ele trabalha que eles não se sentem confortáveis com as pessoas que são, porque eles têm que mostrar o que eles podem fazer ou produzir. So this speaks to a number of common issues. Então ele vê esses aspectos comuns, né, nos clientes. You know, one issue is... Sorry, Fred. Okay. One issue is that people identify with what they do rather than who they are. And so this impacts people's sense of themselves. Então, o que acontece é que as pessoas começam a se identificar com o que elas fazem ou produzem e não se identificam com quem elas são. Né? Isso é o problema. This is the typical problem of narcissism. É o problema do narcisista. You know, where we have an idea we're trying to live up to and fulfill an image of ourselves rather than accepting and respecting who we in fact are. A gente fica tentando ou fica buscando preencher uma imagem que eu tenho de mim mesma. Eu corro atrás dessa imagem funcionando aí, né? Ao invés de aceitar quem eu realmente sou. So that speaks directly to a person's strength of their sense of self. Então, isso aí fala diretamente como a pessoa pode prejudicar o seu senso de self, que fica abalado. And another common problem that the idea of performance is so important compared to just being who we are creates então, um aspecto que fala que dá mais importância à performance do que o que a pessoa realmente é. Yes? Creates a lot of problem for the perfectionists that we know. Sim, é o problema do perfeccionismo. Perfectionists, of course, you know, not only identify with what they can do, but if they can't do it perfectly, they feel worthless. Então, a pessoa nem está identificada só com o que ela produz, porque ela está identificada com o que ela produz perfeitamente, porque ela tem que fazer perfeito. Então, ela persegue essa perfeição no que ela produz, ao invés de estar identificada consigo mesma. And again, it speaks directly to their sense of self. Então, isso fala diretamente ao senso de self, que a pessoa não pode se conectar. That's right. So, you know, it's fine to do, and it's fine to be good at what you do, and to perform well. I have no issue with that. Então, ele está falando que tudo bem você ser bom no que você faz. Você pode gostar do que você faz e pode fazer bem. Except when it comes at the cost of being comfortable just to be oneself. É só ruim quando isso tem que custar o seu sentimento de estar com você mesmo. Então, tudo bem se você faz bem, gosta de fazer o que faz, mas isso não pode ser à custa do seu self. So that would apply to CrossFit training or to any one of the sports. Ballet dancing is another good example of how performance... Isso tudo tem a ver com isso. CrossFit, ballet dancing, que são todas essas performances físicas atuais. Yes. And again, you know, the performance itself is not the issue unless one really cannot just simply be. If they identify with the performance, then they have a little trouble. A performance em si não é um problema. O problema é que a pessoa ela se identifica com a performance
à custa do próprio self. Aí que está o problema. Ele fica identificado com a imagem. A gente tem umas perguntas muito boas, não sei se vai dar tempo de fazer todas. Mas tem uma pergunta que veio aqui, que me fizeram quando eu comecei na bioenergética há 14 anos, um psicanalista me perguntou, mas essa bioenergética precisa muito de exercício. E se a pessoa é deficiente física? E se a pessoa tem problemas físicos? Tem uma pergunta da Dulcimar. Trabalhando com pessoas com deficiência, como acessar ground com exercícios sendo influenciadas pelas limitações do movimento? Fred, Joviniano said they did many good questions, but we have no time to answer all. All right. But he chose one that someone asked, this person work with people that have physical disability, okay? So how we can work grounding with these people that have physical disability? I think irrespective of disability, we're all affected by gravity. So one way or the other, we make contact with the ground below us. Whether we're... I'm sorry, go ahead. Ele falou que, falando com as pessoas que têm deficiência física ou alguma deficiência, nós todos somos afetados pela gravidade. Então, a gente teria o ground, ele tem que ser trabalhado nesse sentido, né? Nessa direção. Yes? So irrespective of the kind of disability they might have, all right? Então, independente da deficiência que essas pessoas podem ter, yes? The idea of grounding is, again, to recognize the energetic pulsation that flows up and flows down. Yes. And the force of gravity, which works with our ability to let down. Yes. Então, independente da deficiência que essa pessoa possa ter, a ideia do grounding é essa, a gente trabalhar o fluxo que sobe, desce e circula pelo corpo, e essa energia que precisa descer pelo corpo até o chão. Essa é a ideia do grounding, o movimento. Então, você pode trabalhar com a pessoa seguindo ou tentando alcançar esse fluxo do corpo da pessoa. Muito bom. Yes? So even if somebody doesn't have legs or doesn't have the use of their legs, for example, they still, being alive, the energy flows down and flows up. Então, independente se a pessoa não tem as pernas, por exemplo, ou se ela não é capaz de movimentar as pernas, ela tem esse senso ou as sensações do fluxo energético que sobe e desce. E deve ser trabalhado nesse sentido. So disabled or not, what's common is to help people connect with that sense of that energy letting down. Yes. Letting down to the ground. Yeah. Yes. Então, com algumas dificuldades ou deficiências ou não, o importante é a pessoa ser capaz de alcançar esse movimento, esse fluxo de entrega. Essas sensações de que você se entrega para a terra, né? Que o fluxo do corpo, ele chega no chão, na terra. Essa é a ideia do ground, que é a entrega para si mesmo, né? Yes? Do we have another question, or is that sufficient? Yes, it's good answer. Melhor.
Tem uma ultimazinha, que é sobre caráter. A pessoa pergunta, é possível suavizar um caráter rígido com exercícios? A last question, Fred. Essa é para matar. Ó, agora, Fred, is it possible to a rigid character to soften with the exercises? Oh, absolutely. That's who it's written for. My father was a rigid character. Ele falou, claro que sim. O pai dele, né, Alexander Lowen, era um caráter rígido. Essa foi de encomenda a pergunta. Yes, it's possible. Okay. Yeah. Yeah. No, rigidity is normally considered to be a sexual dysfunction. A rigidez, ela é geralmente vista como uma disfunção sexual. You know, there's a fear of sexuality that creates that rigid sort of a sense. Yes. É o medo da sexualidade que cria toda essa rigidez na musculatura. So in therapy, of course, you do the both work. You do the work, you know, physically to familiarize themselves where that tightness is in their body first. Então, em terapia, a gente trabalha primeiro nesse sentido. Ajudar a pessoa a trazer à consciência essa rigidez na musculatura. Onde é que está na musculatura essa rigidez? A tensão da musculatura. Yes. And then in conjunction with a cognitive exploration of their fears. E junto com essa exploração do medo que está no cognitivo, né? Então, você trabalha o corpo e trabalha a consciência. That rigidity can begin to be dissolved or softened to some degree. E aí, quando você faz essas conexões, a rigidez, ela pode começar a ser suavizada e trabalhada no corpo. So the two steps, the one step is to recognize what the rigidity is, and the second step is to recognize the fear that perpetuates, that causes and perpetuates it. Então, 2 passos. Primeiro, é a pessoa ter consciência do que é a rigidez, o que ela significa no corpo. E o segundo é a consciência do medo que perpetua a rigidez no corpo. A pessoa precisa... I'm sorry. Okay. And of course, you know, you must be aware that the chronic tension and the fears are unconscious elements. We're not typically consciously aware of them. Sim, a pessoa tem que saber que os medos e essas tensões que causam a rigidez, elas são inconscientes, né? Os medos que temos e que perpetuam a rigidez são inconscientes. Yes? And of course, because they are unconscious is the reason why this is psychotherapy. Psychotherapy, of course, addresses unconscious elements. Yes. Então, porque eles são inconscientes, que a gente precisa da psicoterapia para trazê-los, né? Trabalhar com esses medos inconscientes. And the process of therapy is to bring these unconscious elements, you know, the awareness of the tightness in our bodies, and the então, fear. O processo terapêutico tem a ver com trazer a consciência esses medos inconscientes que estão na musculatura e poder trabalhar esses medos. Yes? So the process is to bring these unconscious elements into our conscious awareness, both intellectually and on a feeling level. We need to feel that fear. Então, o processo é esse. A gente toma consciência dos medos, traz, né, a consciência do medo cognitivo, mas sentir os sentimentos de medo, né, que é sentir no seu corpo o medo. Yes? So I think that answers that question, no? Yes. Então, ele falou que essa seria a resposta
para a pergunta. Bem, a gente poderia ficar a noite toda, mas a gente já está com 2 horas. Tem muitas perguntas, mas vamos deixar para uma próxima ele vir, que venha para falar mais. We have many questions, but now we have 2 hours long. So... Uau! Yeah. A minha transmissão mais longa até agora. Joviniano said this is the longest live he made. Oh, wow! E ainda tem mais perguntas, eu poderia ficar mais tempo. We could stay here all night long, talking about this. I know. I find it fascinating myself. Ele mesmo acha fascinante esses temas. Tem uma pessoa que mandou um abraço para ele, deixa eu achar aqui. Momento. Acho que ela... Betty. A Betty King, ela é prima do Fred, ela é filha do Alvin Hazel. Betty King, your cousin. Your cousin sent you a hug. Betty. Oh, well, say hello to Beth then. Beth Cashin, yes. How are you? Que foi um prazer e agradece muito você ter convidado ela, que ela ficou encantada em aprender mais sobre a obra do tio dela, né, do Alexander Lowen. Ela fala, It was a great pleasure to see you here, and she thank you the invitation to be here. She liked to learn more about Uncle Alexander Lowen. Well, she and I, of course, talk, she should, Beth, give me a call anytime. Do you want her to call you? If she'd like to, sure she can. Okay. Ele está falando que seria um prazer falar com a prima, que de vez em quando eles se falam, que ela pode ligar para ele. Now, I suspect that you don't have to translate for her, though. Não, então ele está falando que não precisa traduzir, né? Porque é americana. I'm translating for our audience. I know. Mas ela gostou. Mas um comentário, assim, né? Que a gente faz uma pergunta, mas ele aprofunda muito, né? Ele não fica na superfície da resposta. Aí ele traz uma profundidade muito grande sobre... Ele não pega, isso ajuda. Não, mas ele aprofunda bastante. Né? Isso é muito bom. Joviniano is making a compliment that when you answer a question, you not only answer, you go deep in the concepts, in the feelings about the question. So Joviniano said it's very, very nice. Thank you so much. Thank you so much. What we're dealing with is both simple and complex. Ele está falando que essas coisas, né, são ambas as coisas, são simples e complexas. Então, quando ele responde, ele pensa nesses dois aspectos. And people are complicated, it's difficult. It's difficult to cover things in very simple sort of answers because it's always more complicated. Ele falou que as pessoas são complicadas. Às vezes é difícil responder uma pergunta de uma maneira mais simples. Então, ele tenta aprofundar um pouco, expandir. But thank you so much for the compliment because, this whole area is something that, we've talked about as being the world's best kept secret. What? This secret. Secret. Yeah, it's not well known in the world. Yes, okay. The bioenergetic work is not well known in the world, so it deserves a little extra explanation. I understood. Ele está agradecendo a sua observação, né, seu elogio a ele, porque a gente não pode guardar isso em segredo. O que a gente aprende e sabe sobre bioenergética ainda é pouco conhecido.
Então, a gente precisa falar mais para mais pessoas saberem. Então, a gente precisa realmente divulgar, né? And I'd just like to say one further thing is that I think that what is really unique about the work that we do is that it's based on energy. It's based on the energetic processes of life. Então, ele gostaria só de falar uma última coisa, que é o quê? A questão única da bioenergética, do que a gente aprende e trabalha, é que o foco é totalmente energético. O nosso foco do nosso trabalho, ele precisa ser na energia do corpo. And for Yes. many, Isso é muito único, específico do nosso trabalho em bioenergética. Yes? and for many reasons, science doesn't recognize the energy that we work with, that we understand is very valid, very valuable and true. Yes. E por muitas razões, a ciência não reconhece essa questão energética, mas nós sabemos o tanto que ela é importante e válida. Yes. So it makes it even more complicated to do this kind of work, really. Então, isso torna, às vezes, o trabalho mais complicado, né? Porque ele está falando que a ciência não reconhece. But it makes so much sense that I really, truly appreciate the opportunity that you give me to come on and talk to people. Ele realmente aprecia e gosta muito e te agradece a oportunidade de estar aqui falando conosco, com você e com as pessoas que estão assistindo. Ele agradece muito. Yeah. It's so important. And it's important not only on the level of psychotherapy working with individuals, but it's equally important to understand why our culture is so dysfunctional. Ele falou que não é só, é muito importante o trabalho individual que a gente faz com nossos clientes, mas é muito mais que isso, porque é muito importante a gente entender a questão energética do meio ambiente também. E da nossa cultura. The history of being human is characterized by a lot of unsustainable ways that we live together. A história do homem mostra que, ao longo do tempo, muitas maneiras insustentáveis foram criadas. I think history is characterized by this acquisition of power and empire building on the misery of the population, of much of the population, and then collapse. Então, que durante, né, revendo a história da humanidade, teve uma ênfase, uma valorização do poder, né? Por exemplo, na construção do Empire State e a custo da miséria do povo, né? Da miséria. Então, I'm sorry, go ahead, finish. O mundo caminhou mais para a valorização do poder. Throughout history, mankind, human beings have not found a sustainable way to live together. Então, a história conta que a humanidade não pôde criar ainda maneiras sustentáveis de se viver. Understanding the nature of the mind-body split, in my opinion, is the solution, is the answer to why we live so unsustainably. Então, ele acha que esse entendimento e o caminho da cura, da cisão mente-corpo, pode nos levar a uma vida mais sustentável. É o caminho que a gente pode também criar um meio ambiente sustentável. Curando a nós mesmos, essa cisão, a gente cura também o meio ambiente. In my opinion, it all comes down to the fact that our mind and our feelings are disconnected and split.
E claro que isso aconteceu ao longo da história por causa dessa desconexão mente-corpo. And so many of our institutions are split and disconnected and ineffective in helping us live better. Então, muitas das nossas instituições também refletem essa cisão e não ajudam a gente a viver melhor. And to the degree that we can heal the disconnect between mind and body is the degree to which we can achieve a sustainable way of living together on this planet. Então, ele acha que esse é o caminho, a gente poder trabalhar no caminho da cura dessa cisão corpo-mente, é o caminho que a gente pode encontrar uma maneira sustentável de viver. Okay? And without that understanding, no political, technological, or educational solution will help. Então, sem esse entendimento, não vamos encontrar uma solução, seja política ou cultural, para o nosso momento de agora. In Okay? my opinion. In my opinion. Yes, sure. Ele falou da opinião dele. Ok. Juliana, thank you. Muito grato, Fred, pela sua disposição, a Cláudia pela tradução, e a todo mundo que passou por aqui. Foram mais de 40, 50 pessoas transitando, agora a gente está com 33. Todas as pessoas, gente, muito grato pelas perguntas, e é isso. Mais uma vez, muito grato. Obrigada, querida. Joviniana is thanking you, me, and all the people that came to watch us, ok? It's my pleasure. Um prazer para mim estar com vocês. Back at you. Thank you so much, Jovignano and Claudia and everybody who tuned in to listen. It was my pleasure, my honor. Ele falou que foi uma honra e um prazer para ele estar aqui, está agradecendo o Joviniano, a mim e a presença de todas as pessoas. And I look forward much more in the future, both online and in person, in Brazil. Okay. Ele falou que está querendo um dia, esperando o dia que vai poder, provavelmente, de novo, a gente está junto online e também pessoalmente, no futuro próximo. Sim. E as pessoas estão pedindo para voltar, para falar mais, que elas gostaram muito e que quer que volte para falar mais mesmo. People are asking you to come again. They liked a lot, Fred, what you said. So they want to see you again, here with Joviniano. I welcome the opportunity. Thank you so much for having me. Ok. Um abraço. Tchau, tudo de bom. Beijão. Boa noite. Boa noite. Noite. Obrigado. Obrigado, boa noite.